E peraí. Vamos ver. Ei, bom, tá gravando. Ontem, vocês estão me vendo? Ontem, o Teams à tarde estava dando problema. Ah, tá jóia. Bom, estava instável. Aí caiu assim várias vezes na aula à tarde. Tomara que hoje não esteja. Bom, então, ontem nós discutimos na questão, né, trabalhamos alguns conceitos, né, importantes da teoria do Estado, né, do Estado social, do Estado socialista, do Estado liberal ainda, né, falamos alguma coisa, e hoje vamos então trabalhar a questão da ascensão do fascismo e do nazismo, né, e o conceito, né, de nazifascismo. Tem um livro muito interessante que foi relançado recentemente, que vale a pena muito ler. Esse livro estava até aqui. Depois eu olho. Chama Introdução ao Fascismo, do Leandro Conder. A primeira edição dele foi lançada pela editora LTR, esgotou, mas talvez vocês encontrem em PDF, e foi relançada agora, foi uma nova edição pela editora Expressão Popular. Né? O livro chama Introdução ao Fascismo, do Leandro Conder, onde ele traz alguns elementos que são elementos comuns do fascismo e do nazismo. Então nós vamos trabalhar esses elementos comuns, inclusive a expressão fascismo, ela começou a ser adotada por muitos autores, né, uma expressão mais no sentido lato, ou seja, no qual o nazismo seria uma forma de fascismo. Né, mas, historicamente, há uma diferenciação, né, grande, não é tão grande, entre o fascismo na Itália, né, vem da expressão fascio, que significa um feixe, né, que era o símbolo que eram usados desde a Roma Antiga. Né, é uma haste central, em torno dessa haste central tem um feixe de pequenos pedaços assim, de madeira amarrados a essa haste central. Né, e eram carregados em frente às autoridades, né, romanas, aos senadores romanos, e você encontra muito esse símbolo em vários lugares, né, instituições, até parlamentos pelo mundo afora. Depois reparem, por exemplo, no Congresso norte-americano, né, tem lá um machado, né, e a haste do machado, né, ela é cercada por um monte de madeirinhas assim amarradas em torno dessa haste do machado, que significa então, né, todos em torno de um único ideal, de um único poder, né, essa ideia da lealdade ao poder. Né, tem um dicionário de símbolos muito interessante também, que depois eu vou passar para vocês. E esse símbolo do fascismo foi utilizado com diversos sentidos, né? Essa haste, esse fácio, né? Foi utilizado com diversos sentidos no decorrer da história, até que Mussolini utiliza, a partir da Primeira Guerra Mundial, como símbolo do Partido Fascista. Né? Ele era integrante do Partido Socialista da Itália, né, mas um nacionalista a favor da guerra, né, portanto, com teses dissonantes dos socialistas italianos. Né, ele sai do partido, que é um partido de esquerda, e funda um partido de extrema-direita, né, vinculado ao empresariado nacional italiano, né, defendendo o nacionalismo, defendendo a entrada na guerra da Itália, né, e entre outras teses com a superioridade racial italiana e etc. Né, e depois a ascensão, Hitler, Mussolini chega ao poder em 1922 na Itália, né, em 1923 Hitler tenta, né, um golpe a partir de Munique, né, uma marcha sobre Berlim para tomar o poder, é preso, fica alguns meses na cadeia e durante essa prisão ele escreve o Mein Kampf, Minha Luta, né, que é um livro que defende as suas ideias também de superioridade racial, né, da Alemanha, da ideia da nação alemã superior, né, da grande civilização da Alemanha,
o combate aos estrangeiros, né? Esse livro é um livro que vocês encontram, né, para ler, não tem problema nenhum ler, não vai contaminar, né? Se alguém acreditar nisso nessa altura do campeonato, já está contaminado, né? E era um livro que a gente encontrava até edições em português para comprar muito recentemente, mas com certeza vocês encontram também em PDF. Se quiser dar uma olhada, é interessante para saber do que trata, dos argumentos, né, que o Hitler utilizava, né, racistas, superioridade racial, né, de pureza da raça alemã, né, e que estão ali presentes e que talvez seja interessante conhecer. Né? O nazismo chega ao poder pela via parlamentar, né? O Partido Nazista é eleito em 1932, né? E Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. Né? O Partido Nazista não consegue o apoio, não consegue a maioria absoluta sozinho para escolher o primeiro-ministro, né, o que era necessário, 50% mais um dos deputados, mas em aliança com os conservadores de direita, né, sendo o Partido Nazista um partido de extrema-direita, né, conseguem colocar Hitler, né, como chanceler da Alemanha. Pouco depois tem a morte de Hindenburgo, Hitler unifica os cargos e aí então começa a escalada de violência em direção à Segunda Guerra Mundial. O símbolo do nazismo é um símbolo religioso, né, oriental, indiano, né, e também vocês encontram no dicionário dos símbolos, vocês devem encontrar em PDF na internet, é muito interessante. Né, é um símbolo que vocês encontram hoje, muito comum na Índia, né, é uma cruz em movimento, né, então, bom, vocês têm na cabeça, né, esse símbolo. Né, no movimento horário, né, seria então o sentido de movimento justamente aqueles risquinhos que vêm, né, depois da cruz. Então você tem a cruz, né, central e aí tem aquelas retas, né, que vêm a partir dessa cruz central que dá o sentido de movimento. No movimento horário, né, todos em torno, né, girando em torno de um eixo central. Está ali aquela mesma ideia de único poder, de uma única ideia, também presente no facho, né, do fascismo. E no sentido anti-horário, né, é um poder sobrenatural, é um poder, né, não apenas um poder terreno, né, mas um poder sobrenatural, né, como um movimento em torno de um eixo único no universo. O que os nazistas utilizam é esse eixo, né, movimentando no sentido anti-horário, né, então como um único Deus, uma única força, uma única nação, né, um líder que conduz essa nação escolhida por Deus para libertar a humanidade da opressão do império, dos outros impérios, do império francês, do império inglês, do império norte-americano. E é muito interessante que nesse livro, né, Introdução ao Fascismo, vocês encontram, né, no livro do Leandro Konder alguns trechos, né, de discursos de Hitler, né, que são discursos direcionados a diversos públicos. Né. Uma coisa importantíssima, né, e que talvez daí... Tá joia, gente. Que pena hoje, né? Vocês não estão aparecendo aí, mas a Edmar está me salvando aqui. Agora a Ana Júlia também entrou. Bem-vinda, Ana Júlia. Então, esse movimento em torno a um eixo central. Os nazistas pegam esse símbolo, né, que é um símbolo, como eu disse, encontrado muito em construções na Índia, em monumentos, etc. E aí, quando vocês verem isso na Índia, não acham que eles são nazistas, não são nazistas, né? A ideia da suástica, né, que está na própria ideia da Schwarza, eu não sei pronunciar Schwarza, yoga, né, que é um símbolo religioso, né, mas que eles trazem para o símbolo da Alemanha nazista e dão uma entortada nele. Então ele é quadrado assim, eles dão uma entortada assim, né, no eixo dessa cruz em movimento anti-horário. Né, e passa então a ser o símbolo utilizado no centro da bandeira alemã, uma bandeira vermelha com um círculo branco e aí no meio, né, esse símbolo nazista.
é interessante, e aí, né, talvez uma explicação, né, possível para essa confusão, né? Mas, na verdade, gente, não há uma confusão, não há nenhuma dúvida sobre o sentido político do nazismo e do fascismo. São movimentos de extrema-direita apoiados por grandes empresários do mundo inteiro. Né? Por exemplo, na Itália, o senhor Enzo Ferrari, né? O senhor Bugatti, Maserati, os grandes empresários italianos, a Fiat, Olivetti, né? Apoiaram Mussolini, né? No seu movimento ultranacionalista a favor do grande capital nacional italiano. Na Alemanha, grandes empresários alemães, esses são muitos os livros. Eu tenho aqui, devia ter separado, depois eu vou pegar para vocês mostrar aqui na biblioteca, está lá no fundo desse túnel, onde começa a luz ali, a biblioteca está lá. Depois eu vou pegar para mostrar para vocês, né, esses livros, né, que falam sobre o nazismo e o fascismo, o apoio do grande empresariado, né, ultraconservador, como movimento ultraconservador de extrema-direita, né, com o apoio desse empresariado nacional. Na Alemanha, o senhor Krupp, o senhor Thyssen, né, o senhor Mannesmann, né, esses grandes empresários alemães, e não só empresários alemães, né, participaram, né, e apoiaram a implantação. Ei, Caio, bem-vindo. Está com a camisa do Cruzeiro hoje também? Hoje não. Esses outros empresários em outros lugares do mundo apoiaram o nazismo e financiaram o nazismo. É o caso, por exemplo, do senhor Henry Ford, né, da indústria Ford nos Estados Unidos. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão achar facilmente, né, uma fotografia do Ford recebendo uma condecoração do cônsul da Alemanha em Detroit antes da Segunda Guerra Mundial. Né? O Ford, ele era um antissemita, né, e apoiou o nazismo, Hitler investiu na Alemanha nazista, né, e hoje você tem documentos que estão nesses livros, depois eu vou mostrar para vocês os livros. Esses livros não foram publicados no Brasil, mas você encontra edições em inglês, em espanhol, né? Eu comprei esses livros na Argentina, que tem um grande movimento editorial. Na Argentina, México, aqui na América Latina, né, publicam, traduzem obras do mundo inteiro. Você tem movimentos editoriais importantíssimos, né? E o mais fascinante, né, na Argentina, em Buenos Aires, é que esses... Bom dia, Tiago. É que essas livrarias na Argentina ficam abertas até meia-noite, 1 hora da manhã. Olha que sucesso, maravilha. Você encontra florista, né, restaurantes, claro, né, vinho bom para tomar e livraria aberta meia-noite, 1 hora da manhã em Buenos Aires. Né? Amo os portenhos e amo Buenos Aires. E aí, esses livros eu comprei lá. Né, mas são traduções de livros de pesquisadores, né, europeus e pesquisadores norte-americanos, né, principalmente, né, com material que foi desclassificado, ou seja, materiais classificados como secretos, mas depois de algum tempo, pós-Segunda Guerra Mundial, esses materiais foi permitido acesso a historiadores, a pesquisadores, né, estudiosos, e aí então esses livros apareceram trazendo essas importantes revelações e informações. Né? No caso, por exemplo, do senhor Henry Ford, né, e da General Motors, não só a Ford americana, a General Motors norte-americana, né, as duas empresas, né, de automóveis construíram, né, fábricas de automóveis em Berlim, na periferia de Berlim, né, depois da ascensão de Hitler. Né? E o mais curioso, que esses livros trazem informação, né, é de que cerca de 70% dos veículos leves do exército alemão foram fabricados pela Ford e General Motors. E não só a Ford, a General Motors, outros grandes empresários, né, norte-americanos apoiaram Hitler, e os Estados Unidos estava dividido, né, porque também tinha, né, empresariados e banqueiros fortes, né, poderosos, que eram, né, judeus. Por exemplo, a indústria de comunicação, Hollywood, né, com uma presença forte
de judeus, né, como proprietários de grandes empresas de comunicação, de cinema, etc., que eram, obviamente, favoráveis à entrada dos Estados Unidos na guerra contra a Alemanha, enquanto outros empresários eram favoráveis à permanência da neutralidade norte-americana na guerra, apoiando Hitler, uma vez que eles tinham investimentos, grandes investimentos na Alemanha nazista. Assim, nós vamos, obviamente, aprofundar na questão teórica, nesses dados históricos, para mostrar, né, a absoluta ausência, né, de fundamentação teórica, né, histórica, fática, para tentar afirmar que o nazismo era um movimento de esquerda. O nazismo é um movimento de extrema-direita, financiado pelo grande empresariado italiano, japonês, alemão, inglês, né, norte-americano. O que é surpreendente também, as pessoas perguntam, mas como? A gente tinha um cara, o Thorsten Benz, né, que ele era acionista de grandes empresas alemãs, né, e ele era um oficial do exército norte-americano, né, e ele financiava as empresas que jogavam bombas nas tropas que ele comandava na guerra da Europa Ocidental. Né? São essas pessoas que inventaram aquela frase, amigos, amigos, negócios à parte. Importante é ganhar dinheiro, né? Mesmo que a gente tenha que matar, né, os nossos amigos. E a lógica é bem essa. Né? Talvez a gente possa imaginar que na cabeça desses grandes empresários, né, a situação era pior, né, do que a cabeça dos nazistas. Os nazistas são racistas, fascistas, né, é um movimento violento, né, com várias características que fundam várias formas, né, de violência, mas eles ainda tinham alguma coisa, que eles acreditavam ainda em alguma coisa. Né? Esses empresários que financiam o nazifascismo não acreditavam, ou só acreditam, né, no dinheiro, na ganância, né, do dinheiro. Bom, esses elementos, então, são elementos que vocês podem encontrar. É óbvio, gente, aí, mais uma vez, um alerta, né, para vocês, quando pesquisarem na internet, principalmente sobre esses temas que envolvem, né, ciência política, teoria do Estado, vocês vão encontrar muita fake news, muita mentira, muitos blogs falsos, etc. Então tem que ter muito cuidado nessa pesquisa, procurem pesquisar, né, em sites confiáveis, que são sites ligados a grandes pesquisadores, a grandes universidades. Né? E tem muita gente, e quando eu falo assim, pesquisadores vinculados a universidades sérias, etc. Né? Então, não é pesquisar, por exemplo, a pessoas que aparecem, às vezes, nas redes, né, como sendo filósofo, e que nunca fez filosofia, né, era astrônomo, não fez mestrado, não fez doutorado, né, leu tudo errado e escreve tudo de forma mentirosa, como, por exemplo, esse cara aí que se diz filósofo, como é que ele chama, gente? Olavo de Carvalho. Né? Esse sujeito não é um sujeito sério, ele é um mentiroso, como todo fascista. O elemento essencial do fascismo, do nazismo, é a mentira. Né? Um filme que eu recomendo vocês assistirem, né, muito bom, e que vocês encontram no YouTube, né, é um filme chamado Triunfo da Vontade, de uma cineasta alemã chamada Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, depois termina a guerra, ou antes de terminar a guerra, ela foge para os Estados Unidos, e lá ela continua fazendo filmes até perto da sua morte. Ela morreu bem velhinha, acredito com mais de 100 anos de idade. Mas a Leni Riefenstahl tem duas obras cinematográficas muito bem feitas, né, uma grande cineasta, que são feitas para o Partido Nazista. Né, que é a cobertura chama Triunfo da Vontade, anota aí para vocês assistirem no YouTube, né, é uma obra nazista, um Triunfo da Vontade, ela faz a cobertura do encontro do Partido Nazista em Nuremberg em 1934, um ano após a ascensão ao poder de Hitler. E ali, então, nesse documentário, ela mostra a chegada de Hitler, o acolhimento pela população, né? E a gente vai ver, então, como que era o nazismo, um movimento de massa.
né? Você tem aí milhares de pessoas nas ruas, abanando bandeirinha, recebendo Hitler, né, com entusiasmo e etc. E nós já vamos ver, né, a característica desse movimento. Ele é diferente, é um movimento muito mais sofisticado, muito mais elaborado que uma ditadura. Numa ditadura, na ditadura militar, como a gente teve no Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, etc., elas são protofascistas, né? Elas têm tudo de ruim, né? Ou quase tudo de ruim que tem o nazismo, mas elas são menos sofisticadas, né? As ditaduras são governos simplesmente autoritários, né, violentos, que descumprem a lei que eles mesmos fazem, né, como a gente viu no Brasil de 1964 até a Constituição de 88, né, são pessoas odiosas também, violentas, que torturam, que matam, que perseguem, né, mas não tem o grau de sofisticação na mobilização da sociedade, né? Então nós vamos ver esse elemento que aí, né, não confundir a ditadura, que são mecanismos mais simples e mais diretos e objetivos de dominação, ou seja, o inimigo é mais fácil de ser visto, né? O inimigo como aquele sujeito, né, fardado, violento, opressor, né, etc., né, que está ali torturando, prendendo, matando no meio da rua, etc., do nazifascismo, que envolve, que vai cooptar uma parcela grande da população, né? Então, os mecanismos de dominação, de cooptação, de envolvimento emocional da população é muito mais sofisticado. Daí que são chamados de movimentos totalitários, né? O Estado total, presente na vida das pessoas em todos os momentos. Bom, e daí então é que vem também outras confusões. Bom, por exemplo, o nome do partido nazista, e aí começa o elemento. Calma, vamos chegar lá, Yuri. Vou explicar já toda a ascensão do nazismo e toda a lógica, né, de estrutura do nazismo e do fascismo, né? Então, o que eu estava falando, gente? Só para não perder o fio da meada aqui, eu já perdi. Então, algo que é essencial ao nazismo, né, ao fascismo, é a mentira. Ou seja, Hitler vai ter, e isso a gente vai ver já, né, prestando atenção, com cuidado, nesse documentário da Leni Riefenstahl, né, a gente já vai ver ali esse elemento da mentira, ou seja, há um discurso construído para cada grupo social. Então, Hitler tem um discurso, o primeiro grupo que vai ser cooptado vai ser aqueles miseráveis, né, que estão na sarjeta, né, o Lumpenproletariat. Né? Então, eles vão chegar até essas pessoas que perderam toda a esperança, que a vida está destruída, desempregado, depois da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, a crise econômica gravíssima, inflação galopante, miséria, desemprego, etc. Ele vai chegar, então, para essas pessoas e cooptar essas pessoas. Está ali a massa inicial do movimento nazista. Né, onde então ali esse grupo inicial vai pegar essas pessoas, vai levar para um lugar e vai encher a bola dessas pessoas, vai dizer, olha, vocês aqui no grupo, essas pessoas vão se sentir valorizadas, né, vão se sentir protegidas, vão se sentir fortes. Né? Fora do grupo elas são nada, né? Ou seja, é 8.800, 8.000, é radical. Ou o sujeito está na sarjeta, ou ele vai integrar esse grupo, né? Vai botar um uniforme caqui, uma suástica no braço, né? Vai receber doutrinação, né? Vão falar, né, na cabeça dessas pessoas, né? São os mais inteligentes, são a raça escolhida por Deus para libertar o mundo do Império Britânico. Olha só que coisa, do Império Norte-Americano, do Império Francês. A Alemanha foi humilhada após a Primeira Guerra Mundial, derrotada, né, pelos franceses, ingleses, norte-americanos, perdeu parte do seu território, a economia ficou destruída, etc. Vocês são mais fortes, bonitos, a raça ariana, escolhida por Deus, perfeita. Então enche a bola dos caras, né, de forma que ali dentro eles se sentem, né, alimentam os sujeitos, né? Você tem isso, tem cenas que mostram isso, né, no filme O Triunfo da Vontade, não deixem de assistir, né? E ali então esse sujeito ali dentro ele se sente fortalecido, né? Ele é exaltado, ele se sente forte,
Ele sai da sarjeta, né, da miséria, do zero, e de repente se sente parte da nação escolhida por Deus, né, da raça superior, né, e então ele é capaz de fazer qualquer coisa para permanecer nesse grupo. Essa técnica ela é muito comum, né, de psicologia social e muito usada. Preste atenção no que está acontecendo aí em volta da gente, que vocês vão ver esses exemplos, né, onde a gente menos espera. Né? Então é só a gente ser, né, nós sermos bons observadores e, obviamente, antes conhecer, né, essas técnicas, essas teorias, para a gente ver como é que elas são aplicadas em lugares inesperados, né, por pessoas inesperadas, né, onde então a ideia é justamente essa. Aqui no nosso grupo, você é exaltado, você é forte, você é escolhido por Deus. Fora do grupo, você é nada. Então, essas pessoas abandonam, né, toda a ética, toda a moral que ainda restava, né, porque eram pessoas que estavam na sarjeta, tinham perdido tudo, perdido família, perdido dinheiro, perdido emprego, perdido tudo. Né, e então você pega essas pessoas e resgata essas pessoas. E ali, então, você tem fiéis escudeiros capazes de fazer qualquer coisa, e é ali que começa esse movimento. Ali começa um grupo, né, grande, que começa a promover violência pelas ruas, atacar os comunistas, os socialistas, os operários, atacar os judeus, atacar, né, as pessoas que eram inimigas desse movimento ultranacionalista, né, e que é marcado. A característica dele, né, vocês vão ver também nesse livro Introdução ao Fascismo, é um livro fácil de ler, pequeno, né, recomendo a leitura. O Leandro Conder chama a atenção que o movimento fascista e nazista são movimentos antiliberais, ou seja, é uma economia capitalista dirigida pelo Estado a favor do grande capital e pelo grande capital. Tá? Então, aí vem aqueles argumentos. Mas o Estado forte, isso é coisa do socialismo. Não, ali é uma economia capitalista dirigida pelo Estado a favor das grandes empresas nacionais. Tá? E com o apoio das grandes empresas nacionais. Então, você tem todo um esforço de reconstrução econômica por Hitler, né, pelos nazistas, a partir de 1933, né, a favor, utilizando, portanto, os recursos públicos, né, restaurando a Alemanha, né, a favor das grandes empresas nacionais e patrocinada pelas grandes empresas nacionais, além de grandes empresas estrangeiras que vão, né, investir na Alemanha nazista. Tá? Então, é uma economia dirigida, portanto, é um movimento antiliberal. É um movimento antidemocrático. Então, embora você veja milhares de pessoas nas ruas, né, apoiando Hitler, onde ele vai, Mussolini também, onde eles chegam, tem milhares de pessoas exaltadas, abanando, mas essas pessoas estão cooptadas, né, e a gente vai trabalhar isso, né, pelo sentimento de ódio. Né? Então, é o que acontece hoje também. Você cria um inimigo comum, você inventa um inimigo comum, mobiliza essas pessoas em torno contra esse inimigo comum, né? E alimenta esse ódio diariamente. Então, ali, uma pessoa está odiando, como as pessoas hoje estão odiando, né? Muitas pessoas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia, na Hungria, né? Com a ascensão desses regimes proto-fascistas, né? Aqui no Brasil, na Alemanha, na Hungria, na Polônia, e um movimento aí de outros movimentos, de outros movimentos neonazistas, neofascistas, na Alemanha hoje, na Holanda, em outros lugares pelo mundo, né, que a gente também, né, lendo a imprensa, leem os jornais europeus, vocês encontram, né, de fácil acesso na internet, gratuitamente, boa parte das reportagens, né, vocês vão ver como é que esses movimentos, outro dia teve na Alemanha, um movimento de pessoas iradas, né? Então, veja bem, quando a pessoa está odiando, gente, né, quando ela está apaixonada, né, o Lacan fala em 3 grandes paixões humanas. Né? Quais são as 3 grandes paixões para Lacan? Né? O amor, né, quando a gente está apaixonado, a gente não enxerga nada a paixão, mas o amor, né, é um sentimento positivo. E quando a gente fala em amor, amor é muito mais do que paixão, né? Mas assim, ele fala amor como paixão. O ódio, né? Sim, tinha também, Caroline. O ódio, né, e a ignorância, que é uma outra paixão. Né, e a gente vê muito junto, né, tanto no movimento nazifascista, como hoje nos movimentos neonazistas, neofascistas, e mesmo nesses movimentos estranhos,
né, de ódio que tem acontecido, como vem acontecendo aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que não são propriamente, né, fascistas, estrito senso, nem nazistas, estrito senso, mas que utilizam mecanismos de manipulação, de encobrimento, de ódio, de violência, de racismo, homofobia, né, como tem acontecido aqui no Brasil, como tem acontecido nos Estados Unidos, na Polônia, na Hungria, né, e surgido em outros lugares. E outro dia na Alemanha, como eu ia dizendo, você teve um movimento de pessoas que estão, né, não estão na sua situação normal, né? Ou seja, quando a gente está apaixonado, odiando, né, a química do nosso corpo muda, né? Daí que essa ideia da paixão, né? A paixão, tanto como amor, como ódio, muda a química. É como se a gente estivesse embriagado, é como se nós estivéssemos drogados. Né? O efeito é exatamente o efeito de uma droga perversa, né? Que muda a química, o equilíbrio químico do nosso corpo. Então, quando a pessoa está odiando, vocês vão perceber isso. Às vezes, a gente tenta dialogar com uma pessoa, a pessoa xinga a gente. A gente insiste em dialogar, ela não ouve, ela nos agride verbalmente, né? Ou até pode partir para agressão física. E, no limite, no nazismo, no fascismo, mata, tira um revólver e mata, como alguns brasileiros estão fazendo. A pessoa que está odiando, ela não está no equilíbrio químico do seu corpo. Né? Ela está drogada, uma droga produzida pelo próprio corpo. Aliás, o efeito das drogas, né, externas que são inseridas no nosso corpo, ela justamente altera a química do nosso corpo. Então, é o nosso corpo que gera, né, essa sensação. Você tem pesquisas interessantes, por exemplo, uma pesquisa realizada com pessoas que consumiam... Sim, Pedro, também. Nós vamos chegar lá. Calma. Vocês estão com... Vamos explicar isso tudo. Né? Porque é muito detalhezinho importante. Né? Então, por exemplo, quando fizeram uma pesquisa com consumidores de cocaína, mas pessoas que não eram... que tinham um certo controle sobre o consumo. Então, nós vimos, por exemplo, um grupo de amigos que todo mês se encontrava para cheirar cocaína juntos. E depois de algum tempo, o corpo já começa, antes da pessoa usar aquela droga, né, só a expectativa, ou seja, quando eles saíam de casa para encontrar os amigos, para consumir a droga, o corpo já começava a reagir, já começava a desequilibrar. Né? Então você desequilibra o corpo. Né? E daí o imenso sofrimento que as pessoas, quando tentam largar as drogas, também têm um desequilíbrio total, né, do seu corpo. Então, a droga causa um desequilíbrio. Né? E você tem drogas, né, que não são simplesmente o efeito de drogas, de produtos químicos que você insere no corpo, mas de situações de estresse às quais as pessoas são envolvidas, são metidas ali, né? São colocadas ali. Então, por exemplo, você vê isso muito em situações em quartéis, hinos altos, gritaria, parará, parará, sirene, né? Em igrejas, aquela gritaria, a pessoa passa mal, etc. Você altera o equilíbrio do corpo. A pessoa deixa de raciocinar normalmente. E ali, naquele momento, você começa a colocar tudo na cabeça das pessoas. Né? E vai alimentando esse ódio. Né? E essa manifestação na Alemanha, eles tentaram invadir o Reichstag, eles tentaram invadir o parlamento alemão. Isso aconteceu tem 2 semanas. Em 2 semanas. Assim como os nazistas invadiram o parlamento alemão e assim como botaram fogo no parlamento alemão. E essas pessoas quem eram? Era, assim, o grupo mais estranho ou esquisito. Você tinha neonazistas, neofascistas, né? Pessoas racistas, homofóbicos, aqueles grandalhões que estavam batendo em todo mundo, né? Pessoas que acreditavam na Terra plana, pessoas que são contra a vacina, pessoas que estão manifestando contra o coronavírus, né? E se juntou um monte de pessoas afetadas, gravemente afetadas emocionalmente, né? Com muito ódio, e que aí vira esse rebanho, né, desenfreado que sai atacando tudo e todos. Né? Esse fenômeno a gente tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Polônia, hoje tem na Hungria, né? A gente está vendo isso está acontecendo na Alemanha e está acontecendo em outros lugares do mundo. E esse fenômeno é provocado. Ele é provocado intencionalmente. Bom, e aí, mais um elemento antes da gente, né, ir buscar lá as raízes teóricas e ideológicas do nazifascismo, mais um outro elemento, né, proposital. Né? Eu disse que o fascismo e o nazismo, ele não pode, um líder fascista ou nazista, ele não pode dizer a verdade. Então ele está sempre mentindo. Ele sempre vai dizer o que agrada àquele determinado grupo.
né? Isso está muito, muito presente, a gente vê muito no filme O Triunfo da Vontade, quando ele fala para os jovens, quando ele fala para os miseráveis, os pobres que foram resgatados da pobreza, né? Quando ele fala para os militares, quando ele fala para a classe média, quando ele fala para o operariado. Para cada grupo ele vai ter um discurso construído. Isso, né, Goebbels, ministro da propaganda, né, nazista, isso depois de Goebbels, depois da Alemanha, isso é amplamente utilizado pelo marketing eleitoral hoje em dia no mundo inteiro. Mas se você quer, supor que eu queira ser candidato ao governo do Estado daqui a 2 anos, eu vou contratar uma empresa de marketing eleitoral, né, que tem conhecimento profundo sobre comportamento humano, psicologia social, né, informações sobre a população. Né. Hoje, então, com os algoritmos, você sabe tudo das pessoas, né, você sabe como afetar emocionalmente as pessoas. Então, hoje, o nazifascismo, essa técnica é muito mais sofisticada, né, e atinge muito mais gente, muito mais profundamente. Né. Aí não deixem de ver, né, esse documentário que saiu agora na Netflix. É muito, muito, muito bom. E explica isso com muita clareza. Gente, como é que chama? O dilema da rede social. Isso, dilema da rede social. Imperdível, imperdível. Explica isso com clareza, como que isso é feito hoje, com maestria, né? E você pode atingir, se você quiser, você atinge cada pessoa. O algoritmo constrói o dilema das redes, isso. O algoritmo constrói, né, um mundo artificial para cada pessoa. Para cada pessoa. Cada pessoa recebe notícias personalizadas. E a campanha eleitoral vai dividir isso em grupos. E vai, então, criar fake news. É o que foi feito aqui no Brasil para eleger o sujeito que hoje ocupa a presidência da República. É o que foi feito nos Estados Unidos para eleger o Trump. O que foi feito na Inglaterra para aprovar o Brexit. Né? É o que está sendo feito na Hungria, na Polônia. E o que está aí solto por aí, que, obviamente, vai ser utilizado também nas eleições agora municipais no Brasil, porque se pode ser feito em nível nacional, em nível municipal é muito mais fácil, né, de cooptar, de dividir, de gerar o ódio, etc. Isso é instrumento, e ali está explicadinho nesse documentário, o dilema das redes. Né? E mais uma outra coisa que pode surgir, né, você tem gente, como é que ela chama? É uma atriz muito chata que foi morar em Portugal. Ela é considerada muito bonita, mas ela é muito chata também. E ela se meteu a fazer interpretação de ciência. Luana Piovani, isso mesmo, Aniele. A Luana Piovani, né, essa grande especialista em ciência política e teoria do Estado, ela falou que, óbvio, que o nazismo é de esquerda. O nome do partido nazista é Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Logo, o partido nazista é de esquerda. Né? Ela falou então, isso? Grande. Ela falou isso. Meu Deus! E falando nela, Oi? falando nela, hoje ou ontem, se eu não me engano, ela postou sobre esse documentário Dilema das Redes Sociais. Eu tava no Instagram dela. Uhum. Ai, meu Deus, eu prefiro não ver o que ela falou. Mas essa grande, né, cientista política, né, que foi morar em Portugal, ela falou isso. Olha, não, né? Não. E aí, então, porque o partido, a ideia, né, que nós vamos também ver isso com mais detalhe, no momento da construção, né, da cooptação do público, né, você tem nesse momento, durante e após a Primeira Guerra Mundial, como a gente estudou ontem, um crescimento do pensamento social. Então, vem o social-liberalismo, a social-democracia, o social-cristianismo, o socialismo. Né? Então, são propostas econômicas, jurídicas, políticas, filosóficas, né? Para resolver o grande problema social gerado pelo liberalismo no século XIX e início do século XX. A desigualdade, a fome, a miséria, as violências decorrentes daí, etc, etc. Então, você tem aí um discurso social que vai chegar, né, e dialogar com
com diversos campos do pensamento, né? Como eu disse, você tem um social-liberalismo, você tem até socialismo liberal, você tem um socialismo democrático, você tem o socialismo marxista, você tem o que vai virar o comunismo, você tem a social-democracia, você tem o social-cristianismo, o socialismo cristão, né? Você tem várias correntes de discurso social que são voltadas para o grande problema naquele momento. Qual era? Desemprego, miséria, fome, né? Pessoas morando nas ruas, etc, etc. Então, e aí, a grande questão que se coloca nesse momento é aonde que os conservadores, que são, né, nós já discutimos aí esse conflito entre capitalismo conservador e capitalismo liberal, eles vão engolindo e matando o capitalismo liberal, né, e aumentando a desigualdade, onde que os conservadores vão se refugiar? Eles precisam construir um discurso social para eles. Né? E os conservadores vão se refugiar justamente quando vem nascer o discurso social de extrema-direita hitlerista. O discurso de Hitler, numa cervejaria em Munique, a tentativa da marcha sobre Berlim, e a partir daí, e também com Mussolini, né, na Itália, nesse mesmo período, né, a marcha sobre Roma, em 1922. Então, ali você tinha o quê? Eles vão perceber, os grandes empresários, os grandes capitalistas, né, esses conservadores vão perceber, olha, aqui está um discurso que pode salvar a nossa pele, porque de repente vem todo mundo, todo esse movimento social cristão, social democrata, socialismo democrático, né, comunismo, né, e etc, né, que eu citei aí, tudo que a gente discutiu, né, todos esses movimentos vêm falar, olha, não dá para continuar, né, desse jeito, precisa ter uma economia regulamentada, precisa garantir direitos sociais, ou precisa acabar com o capitalismo, ou precisa criar um capitalismo social, ou seja, todas as vertentes, né, desde do liberalismo social até a social-democracia, até o comunismo, todas essas vertentes vão o quê? Acusar os conservadores, falar, esses caras estão juntando dinheiro demais, está acumulando tudo, com isso está gerando desigualdade, está gerando violência, está gerando miséria, né, tem muito dinheiro concentrado na mão de pouco, está acabando a oportunidade, está acabando o liberalismo, está acabando, enfim. E aí, então, com fundamentações distintas, esses movimentos políticos vão, né, aparecer com força e vão ganhar, ou vão ganhando espaço e ganhando poder a partir da Primeira Guerra Mundial. Você tem lá a Revolução Alemã em 1919, a Revolução Mexicana em 1917 e diversos outros movimentos, a Revolução Bolchevique na Rússia em 1917 também, diversos movimentos sociais por quê? Reivindicando o quê? Lutando por quê? Cada um à sua maneira, lutando por dignidade. Comida, moradia, trabalho, salário justo, etc., etc., com as mais diversas fundamentações, a gente sabe, com as mais diversas propostas e com os mais diversos métodos, desde métodos parlamentares, pacíficos, até métodos violentos, revolucionários, etc. Então, os conservadores, vendo isso, a gente precisa, né, criar um discurso social que nos justifique. E aí, então, é o nazifascismo. Veja bem, não é que os conservadores criaram em laboratório esse movimento fascista nazista. Esse movimento surge, né, no meio aos movimentos e às complexidades daquele momento da história desses países. Mas, imediatamente, né, o grande capital, as grandes empresas veem nesse movimento a chance de resolver os seus problemas. Qual é o problema? Por exemplo, o grande capital alemão, italiano, japonês, né? Vou lembrando, mais um elemento importante aí, gente, é muito dado, né? Então eu vou falando aqui, depois vocês assistem de novo, tem outros vídeos também que eu vou explicando isso, tem textos, tem esse livro, tem esse filme, né? Onde você vai montando esse quebra-cabeça. Né? São muitos movimentos. Então, eu vou tentando aqui explicar com lógica, né, com cuidado aqui, mas, né, depois vocês têm que voltar a isso para entender. Mas uma vez que vocês entenderem esse movimento, aí não esquece mais, não é decoreba. Né? Eu não decorei isso tudo que estou falando aqui. Né? Eu li em diversos livros, refleti, escrevi, li e vai montando isso aqui até a gente entender o movimento. Quando a gente entende esse movimento, né, a gente não esquece mais. Né? Então, não é decoreba, gente, não é decorar datas, etc. Isso vem, normalmente, a partir do estudo das leituras, né, que vocês vão fazendo. E é muito importante, nesse momento, estudar isso aí, entender esses processos históricos, né, em meio a tanta mentira que a gente está vivendo, que é algo essencial ao nazifascismo. Olha, então, você tem um problema do grande capital. A ameaça do fim do capitalismo, que aí acaba o grande capital, pelos movimentos socialistas, revoluções socialistas e comunistas.
né, ou pela reforma do capitalismo com o capitalismo social, pelo social-cristianismo, pela social-democracia, né, onde então, como você tem hoje, né, eu já mencionei no norte da Europa, nesse Estado social, com saúde pública, educação pública, previdência social, né, onde o Estado cuida das pessoas e você tem uma economia de mercado regulamentada, né, pelo Estado. Então, esse chamado capitalismo social. E isso não interessa aos conservadores. Os conservadores estavam acumulando rios e rios de dinheiro, né, ficando cada vez mais poderosos. Então, eles veem no nazismo, isso era um movimento nacionalista a favor da grande empresa nacional. Então, aí o senhor Krupp, o senhor Mannesmann, o senhor Thyssen, né, a Mercedes-Benz, a Volkswagen, as grandes empresas alemãs, a Bayer, né, empresas de medicamentos que fizeram testes em pessoas vivas durante a Segunda Guerra Mundial. Né, as grandes empresas começam, grandes empresas farmacêuticas, né, da Alemanha, Suíça, etc., né, elas vão começar a ver, olha, está aí, né, nós vamos apoiar esse movimento aí, que é um movimento de um Estado forte, mas não é um Estado forte contra a empresa, a grande empresa. É um Estado forte a favor da grande empresa e contra o liberalismo, ou seja, é uma economia dirigida a favor da grande empresa nacional. Né? Então, isso é um primeiro problema resolvido. Esses movimentos têm um discurso social. Eles falam, então, e apelam e se direcionam às pessoas, né? As pessoas desempregadas. Né? Como eu disse, o primeiro grupo que Hitler vai lá atrás é do Lumpen, é o Lumpen proletariado. Né? Vai chegar essas pessoas, vai encher a bola dessas pessoas, você é alemão, ariano, raça forte, superior, etc, 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 e vai então cooptar esse movimento, que vai ser então a linha de frente na violência contra os outros movimentos políticos. Esses caras vão sair então nas ruas batendo nas pessoas, agredindo as pessoas. São vários e vários e vários e vários relatos, né, sobre isso que a gente encontra nos livros, né, de história. E aí, então, por exemplo, a agressão e o alvo principal eram, óbvio, os comunistas, né, os socialistas, os sociais-democratas, os sociais-cristãos, né, e eles vão perseguindo todos os inimigos, né, colocados como inimigos dos nazistas, que são os inimigos das grandes corporações nacionais. Esse é o foco. Tem um retrato de Mussolini, então vocês encontram na internet, depois pesquisa, né, o retrato de Hitler cercado pelos grandes empresários da Alemanha, né, todos de cartola, Mussolini de cartola, cercado pelos grandes empresários italianos, que são os que financiam isso. Mas eles têm um discurso para o povão, né, assim como a gente vê no Brasil hoje. Você tem um discurso que movimenta o povão. Né, e aí tem um trabalho de um filósofo e psicanalista sensacional, que chama Slavoj Žižek. Slavoj Žižek, que ele vai se perguntar no trabalho, vai se perguntar e vai responder, a partir da perspectiva dele, da psicanálise, né, da filosofia, o que é que faz milhões de pessoas se movimentarem contra elas mesmas. O que você faz pessoas defenderem, né, com ódio, com violência, interesses que são contra os seus? Né? Então, você pode trazer isso para o Brasil hoje. O que você faz? Trabalhadores defender, né, um governo, um parlamento que acaba com os seus direitos trabalhistas. O que faz com que pessoas aposentadas ou que vão se aposentar algum dia e que precisam da aposentadoria defendam um governo e um parlamento que acaba com a previdência social. Né? Então, como é que você vê pessoas se mobilizando, né, com ódio para defender interesses que são contra os seus próprios interesses? Essa é a pergunta que o Žižek corre atrás e também nós vamos chegar nessa explicação ainda. Vamos com calma, que é muita coisa para a gente ir montando aos poucos a compreensão desse sistema. Bom, até agora, gente, alguma pergunta? Professor, eu tenho. Diga. O senhor lembra quando a gente discutiu... professor, só um minutinho, que eu vou ligar minha câmera, porque eu acho que às vezes é até desrespeitoso eu falar e o senhor não me vê, né? Ótimo. Pois é, eu quero ver pessoas, estou precisando de pessoas. Professor, a minha pergunta é a seguinte, na semana passada a gente discutiu bastante sobre capitalismo conservador, né? O nazismo, o sistema nazista seria talvez o ápice do capitalismo conservador ou não?
Sim, o nazismo ou fascismo, né, como eu digo, eles são movimentos que vão surgindo, né, na complexidade daquele momento e dessas sociedades. A gente vai ver agora que ele tem raízes, né, lá no século XIX, ou raízes lá no século XVI. Né? Mas nós vamos aos poucos, vamos montando isso aí. É porque não mas é fácil de entender, mas é porque é muito detalhezinho. Então, ele tem raízes modernas, né? Por que ele tem raízes no século XVI? O movimento nazista é um movimento ultranacionalista. E o nacionalismo começa a aparecer no século XVI. No século XVI, a gente estudou a lógica binária de subalternização do outro, que existe um homem branco, superior, racional, lá com Descartes. Lá com René Descartes, lembra? Né, que fala que existem corpos sem alma e corpos com alma, e começa, então, portanto, a eliminação, lá no século XV e XVI, com a invasão da América, daqueles corpos sem alma, daqueles corpos inferiores, dos índios, dos africanos, não é? Que é o que faz o nazismo, de novo. Então, a base é moderna. O nazismo é ultramoderno, não é porque ele é racista, ele é homofóbico, ele é ultranacionalista, ele funciona na lógica binária de subalternização daquele considerado diferente, que não é homem e que não é masculino, que não é branco. Né? Então, ele tem suas bases modernas ali. A gente vai ver agora um pouquinho também das bases do século XIX, na filosofia do século XIX, na ideia do super-homem, na filosofia alemã do século XIX. Vamos chegando, aos poucos, vamos montando esse quebra-cabeça aí. Né? E aí, os conservadores, as grandes empresas, né, da Alemanha, do Japão, da Itália e de outros, o nazismo vai chegar em vários outros lugares, naquela época, na Hungria, né, Polônia, vai se espalhando, né, também pelo mundo. O Brasil teve o segundo maior partido nazista fora da Alemanha. Olha que loucura! É verdade. Um país como o nosso, que é um país multicolorido, nenhuma pessoa tem a mesma cor da outra. Né? E você tem, né, as pessoas que... Você tem neonazistas hoje aqui. O Brasil tem, isso é um problema sério, principalmente no sul do país, milhares de sites neonazistas, hoje no Brasil. Em movimentos neonazistas, hoje no Brasil. Neofascistas, né, e que tem essas características. O ódio, né? São pessoas tomadas pelo ódio, o ódio que é alimentado por um poder externo, pelas fake news, etc, etc. Então, a sede do partido, a principal sede do partido nazista no Brasil era Curitiba, cidade de Curitiba. E você teve um movimento fascista também aqui no Brasil, que foi o movimento dos Anauê, os integralistas também, que usavam camisa verde, etc. Então, você teve movimentos de extrema-direita aqui no Brasil. O Getúlio, no início, apoiou os Anauê, depois prendeu, né, os fascistas. Né? Getúlio namorou com os nazistas e fascistas, depois muda para um outro campo. Na verdade, o getulismo no Brasil, isso é um outro fenômeno que a gente, né, também precisa estudar. Né? Esses movimentos, né, de caudilhos no Brasil eram mais líderes populistas, né, caudilescos, personalistas, né, que se juntavam a quem podia mantê-los no poder. Né? No caso do getulismo aqui no Brasil, né, que vai da extrema-direita à esquerda e volta para o centro, ou seja, vai para onde ele pode manter o poder pessoal dele. Né? Obviamente não estou reduzindo Getúlio Vargas a isso, é um personagem importante da nossa história, né? Mas a gente não pode falar que Getúlio era nazista ou fascista, embora tenha feito negócios, né, que tenha se inspirado inicialmente nos fascistas. A Constituição de 1937 no Brasil é uma Constituição de inspiração fascista, e você tinha ali no Brasil a ideia de construção da grande empresa nacional, né, do grande capital nacional, a proteção aos bancos e às empresas nacionais. Então, na Constituição de caráter fascista de 1937 no Brasil. Mas são movimentos complexos, né? Então, por isso que a gente tem que ir com muito cuidado, assim como o peronismo na Argentina. O peronismo, se chegar na Argentina, toda a Argentina é peronista. Né? Mas, assim como aqui no Brasil, você teve getulista, né, de esquerda e de direita, na Argentina também. Você tem os peronistas de extrema-direita, de centro-esquerda, de esquerda e até peronista de extrema-esquerda. Todo mundo é peronista. Então, o peronismo é um movimento também sindical, né, forte, como foi o movimento getulista, de apoio aos sindicatos, etc., mas que vai tendo... O discurso é maleável, né?
mas não tão sofisticado ou maleável quanto o discurso hitlerista, né? E com objetivos tão claros e levados de forma tão extrema como foi o movimento nazista e o movimento fascista, né, na Itália. Bom, então sim, né, você tem os conservadores financiam o nazismo e o fascismo porque vem justamente ali a possibilidade de proteger os seus interesses, não só de proteger seus interesses, mas de reativar a economia a favor dos seus interesses, das grandes empresas. E aí não só, como eu disse, os conservadores da Alemanha, da Itália ou do Japão, mas outros empresários, grandes empresários dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, também apoiaram esse movimento. Em outros países também, eu estou aqui citando os principais, tá? Então, espero que esteja sendo assim, claro. Tá claro, gente, até agora? Tá dando para... Tá? Então tá, bom. Qualquer dúvida, vão perguntando. Então, agora nós vamos voltar um pouquinho, então, ainda, para a gente ir construindo com mais detalhes, então, esse cenário. Né? Então, nós vimos... Eu tenho... Já tinha, né? Sumiu aqui. Eu reformei aqui em casa. Minha casa está no fim desse túnel. eu reformei aqui em casa. E aí eu perdi... E depois teve um problema no telhado, aí começou a dar infiltração na primeira chuva, eu perdi um monte de livros, gente. Nossa, tristeza. E aí que molhou, né? E aí quando molha, não tem recuperação. Alguns não tem recuperação. E eu tinha uma folhinha que uma amiga trouxe para mim, de 2006, da Suíça. A folhinha era uma folhinha a folhinha de calendário, né? Falo folhinha, calendário. Foi triste mesmo, Marina. Um calendário, e aí cada folha do calendário é um mês, né? Janeiro, fevereiro, e em cada folha do calendário tinha um retrato do Mussolini com um uniforme diferente. Era uma propaganda fascista, né? No sul da Suíça e na Itália, né, você tem um cantão suíço que é de língua italiana. E essa minha amiga foi visitar a irmã, e na família do marido da irmã tinha um tio-avô lá que era fascista e estava fazendo propaganda fascista. Na Europa hoje, na União Europeia, isso é crime, punido com reclusão, 2 anos de reclusão, você não pode fazer propaganda nazifascista. Só que todo mundo faz, né, e como os nazistas e fascistas estão infiltrados na polícia, no serviço secreto, no exército, etc., né, isso passa e isso vai crescendo. É importante lembrar que, muito recentemente, isso tem pouco mais de um mês, a Angela Merkel fechou uma companhia inteira de militares do exército alemão que eram nazistas, né, que tinha um comandante nazista. Ela fechou a companhia inteira, né? Que era aquela companhia, sabe aqueles caras tipo Rambo, né, super... Né, são companhias especiais, né, do exército, para missões especiais, aqueles que quebra a cabeça, que não sei o quê, que a gente vê no cinema, etc. Ela fechou uma companhia inteira porque estava infiltrado, né, o pensamento nazista e o comandante era nazista. Nós vemos o risco, né, disso aí. Né, e a contaminação do ódio. Né, não adianta argumentar. Né. Bom, então você tem esse discurso social, um discurso que vai, né, ser feito para cada grupo, né, de pessoas que vai tentar cooptar. E aqueles que não são cooptados, né, então um discurso para os jovens, um discurso para os mais velhos, um discurso para os operários, um discurso para os camponeses, um discurso para a classe média, né, e aqueles que não são cooptados são eliminados, perseguidos, mortos, torturados, etc. Né? Bom, e lembrando também, né, a grande resistência, os partisans, o partigiano, né, aquela música que ficou famosa recentemente, né, que é uma música muito antiga da Itália, né, Bella Ciao, una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor, o partigiano
porta-me via, oh bella ciao, 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 partigiano, porta-me via, que me sento de morir. E aí vai. Lindo. Essa música tem várias letras de resistência camponesa. Essa letra que eu estava cantando para vocês, né, é uma letra de resistência contra a invasão dos nazistas e contra os fascistas na Itália. Então é a resistência italiana. E quem era a resistência italiana? La Casa de Papel, pois é, La Casa de Papel é que tornou famosa essa música recentemente. Mas essa música é muito antiga. Seu italiano é ótimo. Oi? Seu italiano é ótimo. Grazie mille. Então, Obrigado, Maila. Então, o movimento de resistência aos fascistas italianos e a invasão depois nazista, né? A música começa falando, né, a presença do invasor, né, e aí como ele vai, né, pede os partisanos, o partidiano, né, porta-me via, me leva para resistir, me salva minha vida, que nós vamos lutar pela liberdade, né? Isso que fala a letra dessa música. E que são os socialistas, o operariado, né, os sociais cristãos, os socialistas cristãos, os socialistas democráticos, os comunistas. Essa é a resistência ao nazifascismo, né? Então, quer dizer, o nazifascismo não é de esquerda, ele é de extrema direita. E encontra na esquerda, nesse momento, a maior resistência, né, à presença nazifascista. Depois eu vou recomendar para vocês um filme, que está recentemente muito bom, mas agora tem que lembrar o nome do filme, que é a história dos primeiros casos na Alemanha, né, que são investigados pela promotoria, pelo Ministério Público da Alemanha, né, de crimes, ou seja, de criminosos de guerra, que continuavam ocupando cargos e funções importantes, as mais variadas, na sociedade alemã depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Quando a Alemanha é ocupada após a Segunda Guerra Mundial, né, os grandes empresários da Alemanha, né, financiaram o nazismo e o fascismo, né, eram nazistas. Então, e quando vem a ocupação norte-americana, né, um lado da Alemanha, a Alemanha capitalista, é ocupada por ingleses, franceses e norte-americanos. E o outro lado é ocupado pelos soviéticos, socialistas. Os soviéticos fazem imediatamente uma caça às bruxas e saem prendendo e matando tudo que é nazista e fascista, ou que tenha colaborado. O lado de cá, que é capitalista, não podia fazer isso. Por quê? Eles não iam sair matando todos os empresários alemães, né? Então, eles vão fazer, tipo assim, olha, vamos esquecer o passado e vamos reconstruir a economia alemã em parceria com esses empresários. Mercedes-Benz, né, Thyssen, Krupp, Mannesmann, Volkswagen, todas as empresas estão aí até hoje. São grandes empresas que colaboraram com o nazismo, né, e que depois vão falar, olha, isso, Edmara, isso mesmo, grazie, o Labirinto de Mentiras, imperdível, assistam esse filme. Ele esclarece muito, porque de forma diferente, na Alemanha Ocidental, né, a ocupação francesa, inglesa e norte-americana vai tentar colocar panos quentes na história. Esquece essa história, né, deixa essas pessoas, e aí eles vão começar, esse promotor, que a história é uma história real, esse promotor começa a descobrir isso, fala, nossa, tem um monte de criminoso entre a gente. Ele fala, o açougueiro da esquina matou um monte de criança, né? O professor de tal escola foi responsável pela morte de um monte de outras crianças, né? O advogado X, o juiz Y, e ele começa a descobrir, fala, nossa, né? A Alemanha, a vida nossa está infiltrada de criminosos de guerra. Não pode. Ele começa, então, a movimentar processos, né, contra essas pessoas e consegue botar na cadeia muita gente. E até hoje, né, você ainda pega aqueles caras de mais de 90 anos de idade, velhinho, olha, esse aqui matou 400, esse aqui matou 5 mil, esse aqui matou... Né, e aí uma discussão importantíssima, né, mas isso vai ficar para outro momento, que é a discussão da justiça de transição.
Toda vez que a gente sai de uma ditadura, né, toda vez que qualquer país sai de uma ditadura, é necessário apurar as responsabilidades. Isso a gente chama de justiça de transição. A África do Sul teve uma justiça de transição muito boa, onde então foram apuradas as responsabilidades, foram nomeados, esse aqui torturou, esse aqui matou, esse aqui fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. E agora, o que a gente vai fazer com essas pessoas? Alguns vão ser presos, alguns vão ser executados, alguns vão ser perdoados. Mas só quem pode perdoar é quem sofreu a injúria, é quem sofreu a agressão. Ninguém pode perdoar em nome da pessoa que sofreu a agressão, né? Então, essa justiça de transição, ela é uma garantia, né? Isso é até psicanalítico, gente. Se a gente não acertar as contas com o passado vai nos assombrar para o resto da vida. Por isso, a gente precisa acertar as contas com o passado. O Brasil não teve uma justiça de transição. Então, acontece... Eu tive uma colega de trabalho há mais tempo, isso já tem alguns anos, professora, amiga, que ela entrou num barzinho aqui em Belo Horizonte e estava tocando ali um chorinho, um samba, e o saxofonista tinha torturado ela. O saxofonista foi torturador dela, né? Então, esse é o problema da justiça de transição. E você imagina o estado que ela não ficou. Ela adoeceu, ela quase morreu, Ela quase morreu na tortura, depois quase morreu vendo o seu torturador numa roda de samba, tocando saxofone. Né? Então, a justiça de transição é muito importante. Se não acontece o que está acontecendo agora no Brasil, voltam todos os fantasmas. Né? Tem pessoas, que eu não vou classificá-las, que falam que elogiam torturadores, que homenageiam torturadores, etc. Esses torturadores, gente, homenagear um torturador, você sabe como é que eram as torturas? Né? Aqui no Brasil, uma tortura que fizeram, por exemplo, com a ex-presidenta Dilma Rousseff, colocava rato na vagina das mulheres. Os torturadores colocavam ratos na vagina das mulheres. Olha, só quem pode perdoar esses torturadores são aquelas mulheres que tiveram um rato colocado na sua vagina por um torturador. Nenhuma lei, ninguém pode perdoar em nome daquela pessoa, não. Se aquela pessoa quiser perdoar, né, uma grande cristã, ela perdoa. Você colocou um rato na minha vagina, você, fulano de tal, com nome, sobrenome, mas eu te perdoo. Eu sou muito maior do que você. É isso. Né? Então, é por isso que é muito importante você falar em justiça de transição. E por isso que a gente vai vivendo no Brasil, né, muitos lá faziam barbaridades. Né? E por isso que a gente vai viver sempre essa assombração que a gente está vivendo agora, né, doentia, enquanto a gente não acertar com a história, né, o nosso passado, e saber o que foi feito, né, e etc. Voltando então ao nazifascismo, né, que fazia tudo isso, né, além de matar pessoas, né, em série, em grande quantidade, né, voltamos aqui ao século XIX, gente. Então, aqui, no século XIX, tem aí um elemento que é um elemento fático, teórico importante, que vai ajudar a entender o grau de sofisticação do discurso nazista lá adiante. No século XIX, e aqui eu recomendo um outro documentário, um documentário sueco, espetacular. Cadê, gente? Peraí. Eu tinha aqui. É muito bom. Vocês encontram no YouTube, facilmente. Ixi, eu estou pensando. Que chama Homo Sapiens 1900. Homo Sapiens 1900, Eugenia. É o nome do documentário. Homo Sapiens 1900, Eugenia. Né, de um cineasta chamado Peter Cohen. Né? O documentário, ele fala, né, que com os avanços de pesquisas científicas, né, no campo das ciências biológicas, né, começam então o uso dessas pesquisas. Né? Ô, gente, sumiu aqui minha... Vocês estão me vendo, então, né? Eita, ferro. Porque eu fui olhar aqui para ler direitinho o nome do documentário. Então, ali, Homo Sapiens 1900, Eugenia. Né,
aqui. Né? Nesse momento, então, da história, começam alguns pesquisadores a falar, vocês começam a descobrir a vida microbiótica, né? Seres só são vistos por microscópios, né? As bactérias, os vírus, isso aí, então, começa, né? E as descobertas ali, nesse momento, né? No campo, com os avanços tecnológicos, microscópios, etc., né? A origem de determinadas doenças, e, nesse momento, também começam o avanço no campo da genética, né? As diversas teorias, né? Como a teoria de Lamarck, que depois eu vou comentar rapidamente, Darwin, né? As teorias evolucionistas, Lamarck, Darwin, né? O campo da genética, a descoberta da herança genética, etc. Bom, a questão toda, né, é que nenhum conhecimento é neutro. As pessoas começam a adquirir esses conhecimentos e começam a pensar o que elas vão fazer com esses conhecimentos, né? Qual é a finalidade? Como interpretar isso? E aí começa, então, uma viagem geral, perigosíssima, né? Entre muitos médicos, e muitos médicos da Europa, e muitos médicos da Europa Ocidental e do Norte da Europa. Né? Você tem partindo, por exemplo, do conceito, né, de Darwin, do Francis Galton, né, eles começam a defender a ideia de eugenia. Então, guardem essa ideia aí, que é uma ideia basilar para o nazismo, né, que é extremamente sofisticado. Ou seja, a ideia de eugenia é a ideia de melhoramento racial. Ou seja, a ideia de que a vida, a família, a sociedade, né, ela pode ser cultivada como um jardim, no qual ervas daninhas podem ser distinguidas das plantas úteis e podem ser eliminadas. Olha o perigo. Eu vou ler aqui um pedacinho, aqui, um trecho aqui para vocês. Ó. Com esse argumento de eliminação, criou-se o conceito de eugenia negativa, que se referia aos defeitos geneticamente transmitidos à prole de uma raça inferior. Os nazistas vão começar a falar que os alemães estão começando a se casar com outras raças, né, com os eslavos do leste da Europa, com negros, com árabes, com judeus. A presença dos judeus na Alemanha é muito grande e que isso está acabando com a raça alemã, né, está enfraquecendo, gerando doenças, gerando... Né, e aí as expressões, né, que começam a ser pessoas deficientes, pessoas incapacitadas, né, fisicamente ou mentalmente, que isso é a mistura da raça alemã com outras raças. Né? Então era necessário que se produzisse imediatamente a ideia, né, de uma eugenia positiva, ou seja, parar de misturar os alemães com as raças inferiores, que é a eugenia negativa, o que vai transmitir, então, para os filhos, netos e bisnetos desses alemães que casaram com estrangeiros, né, as raças inferiores, características das raças inferiores, né, de deturpação, de desvio, de deficiência mental e física, e ter determinadas políticas de reprodução de seres superiores. Aqui um outro trecho aqui, olha só. A exemplificação dessa última, né, das políticas de eugenia positiva, estabelecidas então pelo governo nazista da Alemanha, mas essas teorias começam a aparecer lá no século XIX, né, a exemplificação dessa última foi o Instituto Alemão, liderado por Lebensborn, que consistia na reprodução assistida de mulheres alemãs superiores geneticamente e solteiras. Elas tinham a responsabilidade social de dar à luz a nova raça alemã geneticamente superdotada. Existia, gente, uma fazenda, isso é fato, documento, realidade, né? Existia uma fazenda, né, esse documentário traz relatos, filmes, fotografias, referências a documentos, etc. Uma fazenda de reprodução, de geração dessa nova raça de alemães superiores, onde eram várias mulheres solteiras, brancas, arianas, escolhidas a dedo, né, que iam procriar, iam ser inseminadas por diversos homens alemães reprodutores, escolhidos. Era como a reprodução de um cavalo, de um bicho, para a melhoria da raça. Né? Então você pega o garanhão e o garanhão vai transar com várias éguas.
Você pega o alemão, o garanhão, que tem que ter fisicamente perfeito, mentalmente perfeito, eles vão medir, né, tanto de testa, tanto de queixo. Vocês reparem muito o feitio norte-alemão, né, que tem um queixo mais destacado aqui, eles têm uma cara mais quadrada, né? A testa, né, então tem tantos centímetros do final do nariz até aqui, né, tantos centímetros de queixo, aqui geralmente é mais destacado. Pega depois fotografia, vocês vão ver muito, né, esse tipo muito na Alemanha, mais na Suécia, Noruega, né, é muito comum esse tipo, que é o tipo, então, mostrado como um tipo perfeito, né, ariano, evoluído. E tinha que reproduzir. Ou seja, começa então uma leitura. É isso, Edmar. Um outro. Esse é um seriado muito bom, muito bom. Eu vi todos os episódios. Chama O Homem do Castelo Alto, que é uma série de ficção muito bem feita, né? Que é The Man in the High Castle, né? Acho que vocês encontram na Fox. Agora eu não lembro. É na Fox ou na Paramount? Você lembra, Edmar? Isso, na Amazon tem. Isso. Muito legal. E ele começa a fazer, tinha um escritor que gostava de fazer esses cenários, né? O que teria acontecido se Hitler tivesse vencido a guerra? E a série é justamente sobre isso. O Japão e a Alemanha vencem a Segunda Guerra Mundial, e você tem um mundo dividido entre os dois impérios. E os Estados Unidos é invadido, né? Na costa leste pela Alemanha e na costa oeste pelo Japão. Muito interessante, né? Na Amazon, isso. Assistam, né, que é uma boa distração, uma boa diversão, e faz, né, ou discute a partir desse pano de fundo, né, teórico ideológico do nazismo e do fascismo, no caso do fascismo alemão e do nazismo, do fascismo japonês e do nazismo alemão. Bom, então, esse é um elemento marcante. Veja bem, e aí a gente já vai caminhando para o final, tem muita coisa para falar ainda, então na próxima aula a gente continua com esse tema importantíssimo, né? Nesse momento, então, essas pesquisas, né, essas teses de melhoramento racial começam a ganhar força, né? E elas vão influenciar, elas vão estar presentes em distintas ideologias políticas. Veja bem, então, não é só no nazismo. O nazismo radicaliza, né, na violência. Então, por exemplo, no nazismo você tem essa fazenda de reprodução para a criação da nova geração de alemães arianos superdotados, filhos de pais escolhidos a dedo, né, superdotados fisicamente, intelectualmente, etc. Você tem também, nesse período da Alemanha, algo que esse documentário, né, ele relata, né, o extermínio de alemães que eram considerados deficientes. Eu odeio essa palavra. A legislação brasileira utiliza essa expressão deficiente físico. As pessoas têm diferentes eficiências, né? Nós somos eficientes em uma coisa, não eficientes em outra coisa, deficientes em outras coisas. Todos nós somos assim. Agora, você categorizar a pessoa como deficiente mental, deficiente físico, que é a terminologia utilizada, eu discordo. Eu acho péssima essa terminologia. A terminologia utilizada, por exemplo, no mundo hispânico, né, de língua castelhana, espanhola, incapacitados, né? Horroroso também, não gosto dessa expressão, né? Eu utilizava mais a expressão pessoas com necessidades especiais, ou a gente poderia usar a expressão pessoas com eficiências, né, especiais. Essa taxação, essa rotulação, ela é sempre muito problemática. A questão é que o nazismo começa a fazer isso. Há um censo onde servidores do governo da Alemanha começam a visitar as casas a partir de 1937, 38, e fazer um relatório do censo. Nessa casa tem tantas pessoas, né, são protestantes, são judeus, são católicos, né, o pai, a mãe e os filhos, e nessa família tem uma pessoa com, entre aspas, deficiência física ou deficiência mental. E, como eu disse, eu não gosto dessa expressão. E aí, então,
entrega o relatório, isso ia para outro setor do governo, né? Onde um outro setor do governo você ia fazer a visita, aí você passa para o setor de extinção, eliminação, né? E aí a autoridade do Estado que ia, então, recolher essa pessoa naquela família que tivesse tal deficiência, né? Ela era colocada dentro de um ônibus com escapamento para dentro. Então, ela já chegava morta e depois as pessoas eram incineradas. Milhares de alemães, né, foram mortos dessa forma. Né, e que era justamente a ideia, né, defendida, que eu li para vocês, né, por um médico alemão, de melhoramento do jardim. Você vai tirar as ervas daninhas, as plantas defeituosas, para esse jardim crescer com força agora, sem as pessoas defeituosas. Né, isso aconteceu dessa maneira na Alemanha, mas aconteceu também em outros regimes políticos e regimes e sistemas econômicos. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma sociedade liberal, e um Estado liberal, vocês vão procurar, eu vou procurar e vou mandar para vocês um discurso do Roosevelt, mas o Roosevelt do Canal do Panamá, o Ted Roosevelt, né, que era bem malzinho, né? Aliás, tem um livro interessante que chama A Linguagem do Império, do Domênico Lossurdo, que também traz, né, histórias de muitos presidentes dos Estados Unidos. Tinham presidentes que colecionavam escalpos de índios. Né? Um presidente se orgulhava de ter tirado mais de 300 escalpos. Né? Se tirava, matava o índio e tirava essa parte aqui do escalpo. Isso fazia, por exemplo, pulseiras, né, ou colares com os ossos dos índios mortos, né, pelo exército americano. Isso também era muito comum, e davam para suas esposas. Né? Então aqui, olha um colarzinho aqui, né, de ossos dos índios que eu matei hoje, né, ou que eu matei ontem, etc. É interessante isso, porque a crueldade humana, ela não é novidade e ela ganha um impulso extra forte na modernidade, né? Com o extermínio em massa de populações inteiras, feitas pelos invasores europeus aqui na América, na África e etc. Então isso aí não é muito, mas você vai aperfeiçoando, né, a maldade. O Ted Roosevelt tem um discurso dele do início do século XX, onde ele fala que é necessário ter políticas de melhoramento da população norte-americana, evitando que os maus norte-americanos se reproduzissem. E quando ele fala de maus norte-americanos, ele está falando, então, dos afrodescendentes, né, dos não brancos, né, e de toda e qualquer pessoa que tenha um criminoso na família. Olha a apelação. E por incrível que pareça, gente, isso está voltando. Preparem-se, vocês são jovens. E esse discurso vai voltando com muito mais sofisticação. Né? Eles não sabiam muito bem o que fazer com a genética, e hoje avançou muito a genética, as neurociências, né, avançaram muito, mas você tem o uso ideológico disso, que é a distorção disso. Então eles começam a inventar sofisticadas fundamentações para justificar uma hierarquização da sociedade. A superioridade de uma determinada raça sobre outra raça, né? A tendência para o crime de uma determinada raça sobre outra raça, sendo que não há raças, né? Isso também, isso a própria biologia vai desmontar essa ideia de raças, mas você usa ideologicamente, enquanto distorção, né, isso para alastrar o preconceito do senso comum. Então eles começam a utilizar esses conhecimentos científicos para começar a perseguir determinadas pessoas que seriam supostamente pertencentes a determinadas raças, cujo tamanho do cérebro era tal, né, e a característica era tal, e que tinham muitos criminosos na família. E você começa então a esterilizar pessoas, esterilizar pessoas. Um dado interessante, né, nos Estados Unidos é que isso o Domênico Lossurdo chama muita atenção. É muito interessante que os Estados Unidos aparece, né, o exército americano, os Estados Unidos aparecem como grande, né, libertador do mundo e da Europa do jugo nazi-fascista, né, de um governo que era um governo racista, que era um governo que tinha políticas de discriminação racial, de perseguição racial e de eliminação racial. Sendo que os Estados Unidos teve, e de certa maneira ainda tem, né, até hoje.
Né? Hoje, você pega 80% das pessoas que estão presas por crime, e estão presas nos Estados Unidos, no sistema penitenciário, né? ou são negros ou são hispânicos. 80% dos presos dos Estados Unidos, que perdem seus direitos políticos para todos sempre, são negros ou hispânicos. A chance hoje de uma criancinha negra que está nascendo agora nos Estados Unidos ser presa na vida é de 33%. É a chance de um negro ser preso nos Estados Unidos. 1/3 da população negra já foi presa nos Estados Unidos e perde seus direitos políticos, não pode votar. Você tirou 33% da população negra do direito de voto. Né? E os hispânicos também. 80% dos presos são negros ou hispânicos, sendo que a população negra é de 15% e a população hispânica de 15%. Os dois somados dão 30%. Né? Mas o número de presos 80%. Os condenados à morte ultrapassam 90%. É um Estado racial. É um Estado racial. Né? E sendo que, e estou falando isso agora, você imagina a situação dos negros e hispânicos na década de 40, 50, você sabe, já cansaram de ver filmes sobre isso, 60, 70 nos Estados Unidos. Né? E ali você tem um outro livro que fala sobre as pesquisas científicas feitas nos Estados Unidos, com pessoas que eram consideradas inferiores, feitas especialmente com a população afrodescendente. Eles davam, por exemplo, para desenvolvimento de medicamentos, assim como os alemães fizeram na Segunda Guerra Mundial, e a indústria farmacêutica que apoiou os nazistas e fascistas, né, fez na Segunda Guerra Mundial, onde eles faziam testes com pessoas, seres humanos vivos, os mais assustadores possíveis. Né? Isso tudo documentado também, vocês encontram aí, né, na internet. Depois eu vou passar, tem mais um filme que eu posso indicar para vocês, que chama O Ovo da Serpente, do Bergman. Né? O Ovo da Serpente. Fartamente documentado. Né? Eles faziam experiência com pessoas vivas. Nos Estados Unidos, teve Nuremberg, né, que foi um tribunal, uma espécie de justiça de transição, mas que não atingiu todo mundo, ela parou cedo. Né? Você teve um momento de julgamento de grandes personalidades do nazismo. Né? Vocês devem já ter vários filmes e muitos livros publicados sobre o Nuremberg. Né? Mas junto com o julgamento dessas grandes personagens, né? Em Nuremberg, você tem, alguns fugiram, depois foram presos, depois teve o caso, né, daquele médico que foi preso pelo Serviço Secreto de Israel e foi julgado, condenado e morto em Israel na década de 1960. Né? Mas você tem julgamentos setoriais, né, que grandes figuras, e teve julgamentos, por exemplo, de muitos médicos que participaram de experimentos com seres humanos vivos. Né? E esse julgamento dos médicos, mais da metade dos médicos da Alemanha eram filiados ao Partido Nazista. E aí a gente diz assim, esse uso assustador, né, e ideológico da biologia e do conhecimento para gerar discriminação e violência. Né? E aí esses médicos e pesquisadores, né, que estavam fazendo experiências com seres humanos vivos, né, as mais diversas experiências, né, com seres humanos. E, no julgamento deles, o advogado de defesa desses médicos alemães utilizou um argumento que incomodou muito Mengele, o doutor Mengele, né, que depois não conseguiu, o Serviço Secreto israelense tentou prendê-lo, ele fugiu para a Argentina, para o Chile, depois para a Argentina. Não sei se foi nessa ordem, eu acho que primeiro Argentina, depois Chile, depois Brasil. Né, e muitos fugiram para a Argentina, Brasil, Paraguai, Chile. Né, uma curiosidade, se vocês verem o exército chileno e a polícia chilena, né, o uniforme da polícia chilena é o uniforme da Gestapo, só que de outra cor. Né, ele não é cinza, é uniforme pardo, né, um marrom claro, né, mas que usa aquela bota até o joelho, aquela calça sanfonada, assim, aquela calça, e eles marcham igual a Gestapo. Né, e eles são treinados de uma forma, treinado igual ao cachorro, né, para você partir, né, do ponto zero, de uma extrema educação que ele trata a pessoa. Para matar a pessoa, assim, é uma ordem. Né, como você manda o cachorro atacar e matar.
Vocês viram as manifestações que têm ocorrido no Chile, né? Já desde o ano passado, onde a população foi às ruas contra o governo neoliberal, né, do atual presidente, etc., contra a miséria, a fome, a desigualdade, Paraná, a violência. Né? Um monte, diversos, centenas de chilenos ficaram cegos, né? Porque a polícia chilena, ela, nessas balas de borracha, ela mira o olho dos manifestantes. Né? Então, vários manifestantes ficaram cegos. Você tem hoje um monte, né, de jovens chilenos cegos. Até os cavalos da polícia chilena são cavalos de origem alemã. Né? Isso vem muito da influência... Não, o Mengele, mas teve um cara, isso era um burocrata, né, que foi preso na Argentina e levado para julgamento em Israel na década de 60. Mengele não. Mengele. Tá. Isso aí, eu vou depois localizar. Olha lá, a bota, isso aí. A bota até o joelho, né, essa calça. Aqui está um uniforme de gala, né? Então, com a coisa branca. Mas sem uniforme de gala, fica tudo da mesma cor. É mais assustador ainda. Né? Eu vi esses caras andando no meio da rua, me dá um medo. Né? No meio de shopping center. Nossa! E assim, se aproximam para conversar com eles, extremamente educados. E são muito treinados. Mas é aquela coisa assim, é um adestramento. Extremamente educados. Conversam, etc. Mas você recebe a ordem de atacar, aquela educação vira violência extrema, né, no mesmo momento. Não tem aqueles graus, né? Por exemplo, a polícia de Londres, as polícias da Europa têm, né, de abordagem. O primeiro policial que aborda é desarmado, né, essa pessoa... E aí você vai aumentando o nível de violência segundo a reação do cidadão. Não, ali é assim, do 0 a 1000, bom. Né, e marcham igualzinho. Andam igualzinho. Né, assustador. Bom, gente, nosso tempo já acabou, né? Nossa aula vai, eu vou falando, vocês vão ouvindo, eu vou falando. Né? Mas nós temos que continuar, e vamos continuar. Só uma palavra final para não deixar assim pela metade. Né? O uso da eugenia, ou seja, das teses então, de melhoramento racial, elas acontecem no nazismo, dessa forma extremamente violenta, né? No liberalismo, de uma violência sutil, presente, que vem, né, no caso, por exemplo, de testes com seres humanos vivos. A indústria farmacêutica dos Estados Unidos fez isso até a década de 1960, né? De uma forma sutil, mas não menos violenta, né? Presente na social-democracia, por exemplo, na Suécia, né? Até a década de 1970, o governo da Suécia fazia censos periódicos para verificar se na família das pessoas tinham pessoas com, entre aspas, deficiência física ou mental. E aí o Estado não perseguia, não matava, nada disso. Eles se orgulham disso, nós não matamos perseguindo, mas o Estado oferecia àquela família, né, uma pensão vitalícia, né, ou seja, a pensão para os pais, os filhos já nascidos até o resto da vida, para que eles se esterilizassem, para que não corresse o risco de ter filhos com deficiência física ou mental, o que iria encarecer o serviço de saúde pública do Estado sueco. Isso até a década de 1970 na Suécia. Né, e na União Soviética, né, Stalin também fez algo mais diferente. A tese soviética era diferente. Eles trabalhavam mais com a tese do Lamarck, né, que é um cientista francês do final do século XVIII, início do século XIX. Ele morre na primeira metade do século XIX, e ele vai defender justamente essa ideia de que os dados, ou seja, você tem dados genéticos adquiridos durante a vida, e que você passa geneticamente para os seus filhos esses dados adquiridos durante a sua vida. Ou seja, a ideia do Lamarck é de que o meio influencia as pessoas, modifica as pessoas, e que essa modificação que o meio em que as pessoas vivem, né, gera nas pessoas é geneticamente passada para as futuras gerações. Né? Olha aí o Lamarck. Vou distrair aqui. O Stalin, né? Então os pesquisadores soviéticos, né, socialistas, eles tinham essa tese, então nós vamos então melhorar as gerações dos futuros cidadãos comunistas. A ideia, então, do comunismo era criar um ser humano evoluído,
um ser humano intelectualmente evoluído, um ser humano fisicamente evoluído, mais avançado, etc. Então nós vamos investir, isso tem documentos, tem filmes também interessantíssimos, nós vamos investir na formação de uma geração de super soviéticos, de super russos, né? Soviéticos. A Rússia era só um estado, um dos 15 estados da União Soviética. Então eles pegaram crianças e faziam formação. Essas crianças tinham um estudo, uma formação intelectual muito forte em escolas, né? À tarde, uma formação física, desenvolvimento físico. Então, você tinha desenvolvimento físico, desenvolvimento mental. À noite, essas crianças tinham diversão, né? Então, um desenvolvimento psicológico, um equilíbrio psicológico. Então, vão criar uma geração e gerações, então vão criar e investir isso na formação de soviéticos, né? de comunistas, essas pessoas que seriam intelectualmente, moralmente, eticamente, fisicamente avançadas, né? Que estariam, então, preparadas para viver no futuro, né? Numa sociedade comunista sem hierarquia e sem nada. Acontece que você tem um problema aí, né? Quando você grave, né? A gente pode pensar, olha, que ideia legal, não é ideia, não é legal, não. A ideia é péssima, sabe por quê? Porque, primeiro, quem vai dizer o que é ser eticamente evoluído? Quem é que vai estabelecer o padrão ético? Quem é que vai estabelecer o padrão moral? Quem é que vai estabelecer o padrão intelectual? Quem vai estabelecer o padrão físico? E mais, o pior de tudo, e aquelas pessoas que ficaram fora desse padrão de melhoria? O que vai ser feito dessas pessoas? Né? E aí, então, tem o Zizek é um comunista, ele faz muita piada com Stalin, né? Que é o totalitarismo do lado da extrema esquerda. Né? Se o hitlerismo, né? Se o fascismo e o nazismo é o totalitarismo da extrema direita, né? O stalinismo é o totalitarismo da extrema esquerda. Né? E ele faz, então, umas piadas, né? Zombando do Stalin, né? Quando Stalin descobriu isso é verdade. Quando Stalin descobriu isso, ele ficou indignado. Não. A União Soviética é para todos, né? Indistintamente de cor, de raça, indistintamente obviamente, de opção filosófica, não, né? Nem religiosa, mas justamente de cor, de raça, se tem diferenças físicas ou mentais. A União Soviética é para todo mundo, né? Nós somos comunistas, não tem esse negócio, não. E aí, então, ele manda matar toda a equipe de pesquisadores. Mas no documentário que vocês têm ali da Suécia, mostra, teve um pesquisador que conseguiu fugir, né? E levou os documentos e as histórias. Ele acabou com esse negócio de discriminação, mata todo mundo que discrimina. Né? Então, que era um momento, né? Um momento de totalitarismo na União Soviética, né? Um momento de stalinismo, isso aí já depois da morte de Lenin, né? Assume Stalin, que vai até 1954. Depois de 54, né, vem Khrushchev, que vai, então, averiguar os crimes cometidos na época do totalitarismo soviético, né, ou do stalinismo, né, soviético, que seria uma distorção da lógica internacionalista do socialismo, do comunismo, né? Uma vez que instala um ultranacionalismo soviético. Enfim, ainda essas discussões a gente deixa para a próxima aula, né? Vamos pensar isso na próxima aula. Então, por hoje só não, né? Passamos 20 minutos da aula. Mas, assim, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Não? Beleza? Uma observação? Então, bom demais. Então, até mais, gente. Boa tarde, né? Vejam aí os filmes, leiam os livros, se informem, para a gente ver como é que a gente vai se defender dessa volta do fantasma do nazifascismo, né? Diga. Professor, deixa eu te perguntar, o senhor vai aplicar a prova? Já tem data marcada ou não? Não, a prova global, né, que tem os 2 questionários, não é isso? Sim. E já com a data marcada, a prova global eu vou passar para vocês vão fazer em casa. É uma prova onde vocês vão escrever algo
né, a partir do pensamento de vocês. Então é uma prova que não tem como copiar, não tem como colar, não tem resposta em lugar nenhum, a resposta está na cabeça de vocês. Mas eu vou passar essa prova para vocês no dia... eu marquei já a data, não foi dia 20 de outubro, que eu vou dar um tempo para vocês escreverem isso. Eu vou escrever um texto, mas eu vou explicar depois como é que é esse texto. E vocês vão ver que não tem jeito, não tem lugar nenhum vocês olharem isso. Só tem dentro da cabeça de vocês. Então vai ser uma prova que vai sair de dentro da cabeça de vocês. Tá bom? Mas, obviamente, com base em tudo que a gente discutiu no decorrer do semestre. Beleza? Tá bom, obrigado. Ai. Falou, gente. Tchau, até mais, então. Tchau. Obrigada. Tchau, Edmar. Obrigado.